Panela velha é que faz comida boa. Esse ditado, ele se aplica também dentro da psiquiatria, principalmente quando a gente está falando aí de um grupo que é mais velho, mas que dá conta do recado. Ou seja, quando o bicho pega, em casos depressivos ali mais refratários, resistentes, eles podem ser uma mão na roda. E aqui eu estou falando dos antidepressivos tricíclicos, que são justamente aqueles representados por nortriptilina, amitriptilina, imipramina, clomipramina, só para citar alguns exemplos. Pessoal, meu nome é José Matheus, para quem não me conhece, e eu sou médico psiquiatra e também professor de psiquiatria prática. E aqui eu gostaria mais assim de relembrá-los da existência dessa classe. Por quê? Porque conversando com alguns alunos, com alguns colegas e também assim com novos residentes em formação, às vezes a gente está discutindo algum caso ali sobre um paciente que tem um quadro depressivo mais grave, então uma depressão melancólica. E aí, o que é que surge na cabeça das pessoas como indicação de tratamento? Às vezes eles vão para duais, uma venlafaxina com mirta, ou então às vezes para ketamina, ou então às vezes para medicações mais novas, como a vortioxetina, quase disse o nome comercial aqui, tá? Bom, mas isso não está errado, obviamente, tá certo? Só que chama a atenção que as pessoas raramente lembram de antidepressivos tricíclicos, que são opções muitas vezes baratas, é sério, eles custam bastante ali, um preço mais baixo, por exemplo, às vezes R$ 20, às vezes R$ 10, menos que R$ 30, então isso vale a pena. E outra coisa, são medicações que têm um tamanho de efeito grande, ou seja, eles são fortes, são potentes, são eficazes. Por exemplo, só para dar uma noção aqui para vocês, tricíclicos muitas vezes eles são ali quase o padrão ouro em casos de depressão melancólica, ou então depressão mais refratária. E aí, pessoal, por que a gente vê que eles não são tão pensados assim? Primeiro, talvez a falta de prática, a falta de mão mesmo, tá? Segunda coisa, às vezes a falta de mão de quem ensinou essas pessoas. Ou seja, se o seu professor, então se o curso que você faz não fala sobre antidepressivo tricíclico, você também não vai se lembrar na hora ali de prescrever, isso é óbvio, tá? E também, uma terceira coisa, muitas vezes a gente compara o novo, tá? Ou equipara, na realidade, o novo com o melhor. Então, quando você chega ali no congresso, que tem todas aquelas bancas, aquelas rodas de conversa, aquelas aulas falando ali sobre o novo antidepressivo que acabou de sair, você vai ficar com aquilo na cabeça e também muitas vezes vai ser ali pressionado você prescrever isso porque você ainda não tentou, porque às vezes não tem tal efeito colateral, ou às vezes simplesmente porque é ótimo para casos refratários. Bom, isso nem sempre é verdade e vocês, como médicos, como prescritores, como que utilizam essas medicações na prática, vocês têm que ter esse senso crítico de saber que novo é diferente de melhor e velho é diferente de pior, tá certo? Levem isso para a prática de vocês e guardem muito bem isso na memória e na cabeça de vocês. Beleza. Dito isso aqui, a gente já citou três, tá? Primeiro que foi que às vezes você não tem prática, depois às vezes você não aprendeu. Terceiro, às vezes é marketeado outras coisas melhores. E também quarta coisa, que é bem verdade, tá bom? Os antidepressivos tricíclicos, ele tem um perfil de efeitos colaterais maiores, ou seja, eles não são tão assim tolerados, digamos dessa forma. Quem usa, às vezes vai ficar com pigarros, boca seca, vai engordar demais, ou então às vezes pode dar algum distúrbio no coração. Isso acontece? Acontece, tá bom? Mas é importante que você saiba também contornar esses efeitos colaterais e também ter muito claro as indicações e também a monitorização, ou seja, faz ali esse antidepressivo, faz um ECG junto, tá certo? Faz um eletro, para justamente ali você ter uma garantia de segurança a mais. Beleza, os efeitos colaterais eu acho que é uma justificativa que realmente vale a pena, mas nem por isso a gente vai deixar de usar. Eu já vi casos assim na minha prática que você usa um antidepressivo tricíclico, nunca tinha sido tentado nada antes, para um paciente ali que tem uma depressão mais melancólica e o paciente simplesmente ressurge das cinzas. Isso é bem comum, tá bom? Então, fica aqui a dica, vale a pena você pensar nisso. Beleza. E aí, quais são as vantagens, ou pelo menos as desvantagens dos antidepressivos tricíclicos quando comparados aí aos ISRS ou às medicações duais? Vamos lá de vantagem, o que a gente pode enumerar? Primeiro, eficácia. Eles são mais eficazes, tá bom? Eles dão conta do recado. Então, isso aí é um fato. Tem algumas meta-análises que, inclusive, trazem esses dados para a gente. Segunda coisa de vantajoso, tá certo? Eles são baratos.
Isso a gente acabou de citar. Então, geralmente quando você vai lá no postinho de saúde, ou então você está trabalhando no hospital, não vai ter vortioxetina, tá? Muitas vezes não tem nem fluoxetina, mas geralmente tem aquela amitriptilina ou aquela nortriptilina ali de guerra na estante. Então são medicamentos que estão sempre muito difundidos aí no nosso território e que você pode fazer muita coisa com eles, tá certo? Beleza. Uma outra coisa ali que é uma vantagem, tá certo? Em quadros depressivos mais graves, ou seja, de padrões mais melancólicos, antidepressivos tricíclicos costumam ser ótimas opções, tá? Pelo menos nos quadros que eu já vi foram que de fato resolveram. Beleza. E de efeitos colaterais, ou então de desvantagens, né, dos tricíclicos, os efeitos colaterais em si realmente são medicações assim chatinhas. Você tem que ter muito cuidado ao usá-los, ou seja, são medicações que às vezes em doses mais altas pode dar ali alguma arritmia, algum distúrbio de condução, e isso é de fato preocupante, tá certo? E também uma desvantagem aqui extra, tá? Não é medicação que desculpa, não são medicações, tá? Que o uso em crianças é tão aprovado, ou então é tão eficaz, a gente fica mais restrito aí nesse grupo, certo? E se eu quiser aprender sobre antidepressivos tricíclicos, quais são ali pelo menos os quatro que eu tenho que saber na ordem, tá? O que eu tenho que aprender a usar. E aqui fica a nossa sugestão, fica a nossa dica. Primeiro seria a nortriptilina, tá? É um antidepressivo que é mais tolerado, ou seja, ele tem menos efeito colateral dentro ali do grupo dos tricíclicos, tá certo? Ele é menos sedativo também, ele não vai deixar às vezes o paciente tão sonolento, e isso é muito legal. Pode ser utilizado inclusive ali em idosos, tá? Que tem um perfil mais sensível. E também tem alguns estudos que podem ser utilizados em gestantes também. Então assim, se vai aprender um e quer aprender só um, beleza, fica com nortriptilina, é mais versátil, você vai ter relativo sucesso com ele. Beleza. A amitriptilina é uma medicação que a gente deixa em segundo lugar. É uma medicação que vai ser muito boa, às vezes, para quadros de depressões melancólicas, às vezes para quadros de dor, tá? Em baixas doses, pode ser muito útil. É bem disponível, ou seja, você vai encontrar aí quase que em todo lugar. Só que é mais sedativo. Isso pode ser um lado bom, um lado ruim. Quando você não quer sedação, obviamente é ruim, só que quando você quer um pouco de sedação, é ótimo. Inclusive, a amitriptilina é usado aí no tratamento de insônia crônica. Então você pode fazer uso desse antidepressivo, que é legal, tá bom? O terceiro lugar de antidepressivo tricíclico que você deveria saber usar é a clomipramina. Ela é uma excelente opção em quadros de toque, ou seja, ela é um antidepressivo ali que, digamos, é mais eficaz nesses quadros e às vezes você atinge doses bem altas no toque com a clomipramina. E eu vou dar aqui uma dica extra, tá certo? Alguns pacientes, principalmente ali que têm quadros mais depressivos, mais graves, que flutuam ali ao longo do dia, eles referem bastante quadros de angústia. E angústia é essa sensação um pouco pré-cordial em aperto, tá? Um desconforto muito grande aqui na região do coração, de aperto mesmo, de constricção. E os antidepressivos tricíclicos, eles são bastante usados para melhorar a angústia, e um deles é a clomipramina, beleza? E ali em quarto lugar, só se você tiver a oportunidade. Eu acho que se você aprender dois já está o suficiente, tá? Se você pegar a mão de dois já está ótimo, tá? Mas se você quiser, enfim, poxa, quero ir ali mais para um também, tem a imipramina, que é um antidepressivo bem parecido com o perfil dos outros, que eu já falei aqui, só que ele tem mais dados em quadros de ansiedade. Então, às vezes, geralmente a gente usa ali em quadros ansiosos mais refratários. Beleza. E pessoal, como que você vai aprender a utilizar esses antidepressivos? Primeiro, sabendo as indicações, obviamente. Então, quando que você pensa nisso? Quando você tem quadros mais refratários, principalmente aqueles de depressão, quadros que você já tentou ali 2 ou 3 antidepressivos, já tentou uma paroxetina, já tentou uma venlafaxina, não deu muito certo, pensa num tricíclico, tá certo? Não vai direto às vezes assim para ketamina, você pode até ir, tá, pelos protocolos e guidelines mais modernos, tá certo? Mas você pode também usar isso quando você não tiver tanta opção. Beleza. Uma outra situação também é como quadros de potencialização. Às vezes a gente pensa muito em potencializar a venlafaxina, mas às vezes uma opção, quando a gente tem também, é potencializar, por exemplo, fluoxetina com nortriptilina, em quadros ali que são mais refratários e quando você também dispõe dessas medicações e às vezes você não tem ali a primeira opção sendo venlafaxina. Eu estou falando isso aqui, deixando inclusive um pouco mais de lado, contradizendo aqui o que eu disse, por quê? Porque os principais protocolos mesmo, eles deixam os tricíclicos mais de lado, justamente por causa desse perfil de efeitos colaterais que afasta o paciente do uso
ou então pelo menos que o paciente ele não tolera o uso. Só que, obviamente, quando você já tentou aquilo, você pode recorrer aos tricíclicos e às vezes em algumas situações você pode até ir de primeira neles, tá? Beleza. Isso aqui são quadros refratários, estratégias de potencialização e, obviamente, além de você saber a indicação, você tem que ter prática. Então você tem que prescrever e acompanhar aqueles pacientes que é o mais importante. E também, óbvio, trocar ideia com amigos, colegas, com pessoas que são mais experientes que você, ou seja, supervisores. E, óbvio, a gente está aqui também para te ajudar com isso, tá certo? Então, assim, se você quer aprender um pouco mais, de uma forma avançada, a utilizar essas medicações, a gente deixa o convite aqui para o curso Psiquiatria na Prática, que é nosso curso de psicofarmacologia. Lá, além das aulas te ensinando a usar esses remédios, você também vai ter uma coisa que é muito importante, que é o nosso acompanhamento. Tanto eu quanto o João, a gente tem um grupo de alunos que a gente fornece ajuda e também a gente se reúne com os alunos ali uma vez por mês para discutir casos e isso é bem bacana, tem trocas aí que são bem interessantes. Beleza, pessoal? Então, assim, mensagem para levar para casa. Lembra que os antidepressivos tricíclicos existem, que eles são bons, que eles não têm um perfil de efeito colateral ali tão legal, que eles são baratos e que ao invés de você ficar ali tentando 1 milhão de coisas sem eficácia ou sem resolver o problema do seu paciente, tenta lembrar deles, tá certo? Pelo menos faz um teste ali com antidepressivo tricíclico. Lembra de começar devagarzinho e monitorizando e, obviamente, ir vendo a resposta que o paciente tem. Beleza, se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa aqui o seu curtir, tá? E deixa também aqui seu comentário se você já usou triciclo, se você já teve boas experiências com ele, com os seus pacientes. E também, pessoal, se você está gostando ou não desse tipo de conteúdo que a gente está trazendo por aqui. Um abraço e até a próxima.